Certamente que os há, como há homens que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade, e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade firme. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles, desde que lhes permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente e por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir aos enfermos,
os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Qual pode ser, na Terra, a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de missão anteriormente predestinada? Ou pode ter recebido uma missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado.
Procura então o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho. O espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. Quais são, para ele, as consequências? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Deus é justo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem
que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Capítulo 11. Os três reinos. Os minerais e as plantas. Perguntas 585 a 591. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas da capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nenhuma coisa se assemelha à outra.
embora todas se relacionem. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre a todos os zoófitos também não pensam, tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Não chamais a isto de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são, como outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Os animais e o homem. Perguntas 592 a 610. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói, como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que têm inteligência, embora limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir em determinado sentido, conforme as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que admiremos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos outros de sua espécie, não deixa de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem que tenha recebido ensino para isso. Se alguns são passíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, o animal não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais têm alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não.
Se pensais num meio de se comunicarem entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Há animais que não têm voz. Estes não parecem destituídos de linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Ó homens, para vos comunicardes reciprocamente, só dispondes da palavra? Que dizeis dos mudos? Sendo dotados da vida de relação, os animais têm meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Julgais que os peixes não se entendem entre si? O homem, pois, não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. De fato, os peixes que emigram em massa, assim como as andorinhas que obedecem ao guia que os conduz, devem ter meios de se comunicarem, de se entenderem e de entrar em acordo. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja como for, é incontestável que dispõem de meios para se entenderem. Assim como todos os animais, que, embora privados de voz, fazem trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar de que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada? Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que esta aptidão se revela mais entre as aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? De uma conformação peculiar dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não, a alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao em que se acha o homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores
Onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, a razão porque não há expiação para eles. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sobre um prisma mesquinho e acanhado. Ficais certos de que Deus não pode contradizer-se e de que, na natureza, tudo se harmoniza por meio de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma ou outra dessas almas. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo que muitas vezes o rebaixa até ao nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém, ininteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal,
Outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, livre dela, e leva-se ao seu verdadeiro destino. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sem dúvida alguma, mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Esse período de humanização começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente. Seria antes uma exceção. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos
se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose, perguntas 611 a 613. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Esse sentimento intuitivo está sempre nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. A metempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corporais das duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseiam, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim, o número de homens eminentes que a professaram vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta. Só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas.
É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que por sua morte é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos. Livro 3º, Leis Morais. Capítulo 1. Lei divina ou natural. Características da lei natural. Perguntas 614 a 618. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus
é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência que se possa imaginar é insuficiente, e mais insuficiente ainda quando é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as leis morais. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Origem e conhecimento da lei natural. Perguntas 619 a 628. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Antes de sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado, e dela guarda a intuição após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos caminhos? Os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente deram causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios,
foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância e pela superstição. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque todos encerram germens de grandes verdades que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis, graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. O bem e o mal. Perguntas 629
a 646. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o